Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos aí, em nome de Jesus. Nesse momento, nós vamos proceder à consagração da Jardete, esposa do pastor Eduardo. Ela tem essa identificação de caminhada pastoral que é diferente da Inês. Deixa eu ver aqui. Sabe, irmãos, às vezes tem gente que é tranquilo, quietinho, fica no seu cantinho aí, mas assim, dentre vários cursos feitos pela Jardete, tem a escatologia, tem o Veredas Antigas, tem a Escola Restaura, tem treinamento de liderança do Ministério de Educação de Filhos da Universidade da Família, treinamento de liderança do Ministério CRAU, da Universidade da Família, Casados para Sempre, do MMI, liderados aí pelo pastor José Alves Martelena, Batalha Espiritual de Mente, 4 módulos, treinamento de liderança da mulher única, EIFOL, 2 módulos, e por aí vai. Aí ela é graduada em Direito pela Universidade Católica, ela é psicóloga também, formada em Psicologia, pós-graduada em Terapia Cognitiva Comportamental, formação em Andamento de Obesidade e Emagrecimento, e formação em Andamento de Psicoterapia, e teóloga, curso livre de bacharel pelo Seminário Teológico Getsemane. Amém? Pouca coisa, hein? Como é que você guarda tanta coisa na cabeça assim, mulher? Glória a Deus. E vamos no processo. Por gentileza, Jardete, vem aqui. Boa noite, igreja, graça e paz. Diante da organização do culto, eu pensei, não vai ter nem 1 minuto para me falar, porque não vai dar tempo, né? Já quase 11h30. Aí o pastor disse que eu tinha 10 minutos para contar um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar católico, numa família grande, aqui na cidade de Cristalândia, no Tocantins. Ao todo somos 10 irmãos, 2 já falecidos, né? Meus pais eram daqueles que não iam à igreja, mas eles nos mandavam ir à igreja. Então, fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo que tinha na igreja católica eu fiz. E apesar de todas as distorções, eu aprendi muito do temor do Senhor lá, porque eu aprendi a gostar de ler a Bíblia e gostava de escutar falar de Jesus. E ao longo da minha infância surgiram situações que trouxeram um buraco muito grande no meu coração. E aí eu cresci e isso me angustiava, até que eu falei para Jesus assim, na época não era bem o Jesus no católico, né, mas é Deus. Eu disse, Deus, eu não aguento mais viver da forma que eu estou vivendo. Então eu faço um propósito com o Senhor. Seja o que for feito, mas me tira desse lugar. E aí muitas pessoas da igreja evangélica já tinham orado por mim, já tinham falado, mas eu não sentia esse desejo de ir para a igreja evangélica. Até que uma colega, num cursinho de preparatório para concurso, me falou do Diante do Trono. E eu fui assistir as ministrações em casa, assisti todas as que eu pude pela internet. E foi dentro do meu quarto que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Isso foi há 10 anos atrás. E a partir daí eu comecei a assistir os cultos da Lagoinha com a minha família. Até que eu disse para o Eduardo, Eduardo, não dá mais para assistir cultos, vamos procurar uma igreja para a gente congregar. E visitamos várias igrejas aqui em Palmas,
até que chegamos na Getsemane. E a primeira coisa que eu vi na Getsemane foi um folder ali no fundo da Lagoinha, da pastora Ângela, com a filha dela, a Suzy, né, que já faleceu. E eu disse assim, nossa, tem uma ligação com a Lagoinha, eu acho que Deus tem alguma coisa aqui. E daqui nós encontramos o Adriano, que foi meu colega e colega do Eduardo de faculdade. Encontramos a Inês, que trabalhava com o Eduardo lá na procuradoria. E aí Deus foi confirmando, através de vários outros fatores, que era aqui que nós devíamos ficar. E então, meus irmãos, começou um processo de Deus na minha vida, de cura e transformação. Quando estavam escrevendo, eu não sei se era o devocional, o pastor pediu uma palavra e eu falei o que era o Getsemane, que para mim foi o que Jesus viveu. Desde que eu entrei, que eu coloquei os pés nessa igreja, o Senhor tem trabalhado em mim. E eu me dispus, eu falei, Senhor, faça o que for necessário, mas eu não quero mais ser como eu era antes. E aí os processos começaram, como o pastor falou, todos esses cursos. Todos os cursos que tinha na igreja eu fazia. O primeiro que eu fiz aqui, quando entrei, foi o de escatologia. Foi um choque. Falei, meu Deus, o mundo vai acabar e eu não aceitei Jesus, o que vai ser da minha vida? E daí vieram os outros cursos. Começou o Veredas Antigas, onde eu digo que o Senhor foi cirúrgico, porque abriu uma ferida que eu achava que estava sarada. E aí foram ao longo desses 10 anos, que quando foi em novembro do ano passado, nós fomos fazer o treinamento de coordenadores do Veredas também. E lá eu digo que o Senhor fechou essa ferida e disse para mim, está na hora, você precisa avançar. E eu disse assim, avançar para quê? Eu só queria ser curada, eu não quero mais nada. Tá bom, eu estou feliz. E quando a gente chega do curso de coordenadores, nós vamos ter uma conversa com o pastor para falar do curso. E ele diz, vai haver uma transição. E vocês vão assumir a igreja. Eu disse, não, Deus, não. Eu não queria nada disso para mim. Eu queria apenas ser sarada e ser curada. E o Senhor fez. E Ele faz, mas não com um propósito somente para a gente, mas para abençoar outras pessoas. E com isso, a minha vida foi crescendo, foi edificando, até que o pastor Joaquim me fala desse chamado pastoral. Mas o Senhor já havia me falado há 2 anos atrás, aqui nessa igreja. Em uma das ministrações, ele me disse, se prepara. E eu disse, para quê? Mas obedeci. E quando nós voltamos, ele disse, é agora, é a hora de avançar. E por isso, apesar de tudo, apesar dos temores, apesar dos medos, eu estou aqui. E disse para o Senhor, eis-me aqui, usa-me. Porque, apesar da gama desses cursos que o pastor falou, eu entreguei todos eles ao Senhor. Eu disse, eu estou pronta para viver os teus sonhos e não mais os meus. Porque aquilo que eu imaginava para a minha vida, eu coloquei de lado e me dispus a viver o sonho de Deus. E o sonho de Deus está aqui, em pastorear esta igreja, em pastorear essas pessoas que o Senhor tem colocado aqui, e aquelas que eu sei que Ele vai trazer. Mas eu sei que não é pela minha força, porque eu não dou conta de nada. Mas quando, um dia em oração, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não dou conta. E Ele me disse, filha, quem disse que é para você dar conta? Quem vai dar sou eu, apenas me obedeça. E é por obediência que eu estou aqui nesse púlpito. E eu disse para o Eduardo, nós vamos, porque se o Senhor estiver conosco, grudado nas nossas mãos, eu sei que nós vamos andar sobre as águas, porque Ele tem propósito grande, não só para a nossa vida, mas para a Igreja Batista Getsemane. É isso que eu tenho a falar para vocês. Muito obrigado pelo amor e pela confiança. Amém. Eu quero convidar aqui à frente os pastores. João capítulo 15, verso 16. Isso é escrito assim: não fostes vós que me escolhestes,
Mas fui eu que vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Nós estamos fazendo o processo da consagração hoje, porque a transição ela acontece hoje, ela finaliza hoje. E essa investidura vai ser importante, tanto para a vida da Jardete, quanto para a vida do pastor Eduardo. Amém? E na verdade, o pastoreio é de Deus. O sumo pastor é Jesus. A sabedoria não é nossa, a sabedoria é de Deus. A revelação é Deus quem traz. E nessa caminhada é muito importante ter a revelação de Deus. De clamar pelo discernimento espiritual, pela sabedoria de Deus, pela humildade, pela simplicidade, pela disposição de recuar em determinados momentos. Que Deus esteja abençoando sobremaneira a sua vida, a vida do pastor Eduardo. Amém. É um novo tempo na sua vida. E assim, o trabalho sempre terá, mas sempre terá também a presença do anjo do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus, Ele vai trazer revelação, coisas novas para você. Você vai mergulhar nas águas do rio de Deus. Você vai receber revelação profunda. Deus vai te dar muita sabedoria para trazer cura para mulheres. Existem muitas mulheres feridas. Existem muitas jovens feridas, precisando de uma referência. E Deus, Ele te chamou, te adestrou, para que você seja essa boca de Deus, essa vida de Deus, o remédio de Deus para trazer cura, para sarar muitas feridas nos corações. E muitas vidas serão restauradas. Muitas mulheres, muitos relacionamentos casais serão restaurados através da sua vida. É importante manter-se na dependência de Deus, sempre na dependência dEle, porque só Ele pode fazer, só Ele tem poder para fazer. Amém? Glória a Deus. Então, pode ajoelhar-se por gentileza aí. Vamos fazer a meia lua aqui. Pastor Eduardo, você vai fazer essa oração de consagração aí da sua esposa aí. Tá bom? Como que é? Não sabe se vai conseguir orar? E vai ser pastor? Louvamos a Deus por esse momento. Mariana, vem cá ficar ao lado da sua mãe aqui, moça. A igreja, vamos nos colocar de pé? Pai, nós te damos graça por esse tempo, Senhor. Nós colocamos agora, Deus, a vida da Jardete na tua presença, Pai. Apresentamos ela diante de ti, Senhor Deus.
Consagramos, ó Pai, a vida dela, Deus, ao ministério pastoral nesta hora, Deus. Colocando, ó Pai, a vida dela diante do Senhor, ó Deus, a unção, o poder, ó Deus, a direção do Senhor sobre a vida dela, Pai. Que ela, Pai, seja usada, ó Deus, com poder e graça, ó Deus, para que ela possa, ó Deus, avançar no reino do Senhor, ó Deus, como instrumento, ó Deus, de luz, Pai, para que vidas sejam salvas, vidas sejam restauradas, vidas, ó Pai, sejam, ó Deus amado, ó Pai, vidas sejam curadas, transformadas e libertas, Deus. Paizinho amado, em nome de Jesus, eu coloco agora a vida da Jardete na Tua presença, Deus, consagrando, ó Deus, ao ministério pastoral, ó Deus, colocando, ó Deus, agora, Pai, como pastora, ó Deus, diante do Senhor e diante dos homens, ó Deus, pastora, ó Deus, para conduzir vidas, ó Pai, para ser abençoadas, ó Deus, a pastora conselheira, ó Deus, a pastora, ó Deus, que vai trazer, ó Deus, palavras de vida, palavras, ó Deus, de restauração, palavras, ó Deus, de libertação, palavras de salvação, que da sua boca, ó Pai, saia, ó Deus, palavras, ó Deus, direto do Teu trono, ó Pai, ungidas pelo Senhor, ó Deus. Pai, que a unção e o Teu Espírito Santo possa envolver a Jardete, ó Pai, a partir de hoje, ó Pai, nessa direção, Pai, pastoral, ó Pai, nessa direção de autoridade, de revestimento do alto sobre a vida dela, Pai. Que haja, Deus, um revestimento, a unção, Pai, o poder, o derramado do Teu Espírito Santo sobre a vida da Jardete, Pai. Pai, em nome de Jesus, com a autoridade, Deus, a mim investida, Deus, como ministro, Pai, da Tua palavra, eu consagro agora, Pai, e apresento a Jardete, Deus, ao ministério pastoral, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Os pastores, voltem aqui por gentileza aqui, ó. Vamos finalizar o trabalho aqui. Pois bem, está aqui, ó, como você fez uma mulher única, está aqui a Bíblia da mulher. Quem escolheu essa Bíblia foi a sua amiga Inês, tá? É. Ok. Então os pastores vão assinar a Bíblia depois aqui, tá bom? Mas, pastora Martelene, faz a entrega da Bíblia aqui para a Jardete. Aleluia, glória a Deus. Pode assentar. Depois o pessoal pega a Bíblia e assina aqui. Deixa eu ver aqui. Colhe a assinatura dos pastores aí, por gentileza, e devolve para ela. Ok.